Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos aqui todos os dias às 7h30 da manhã para juntos nos unirmos em um só coração e em um só pensamento para nos elevar aos campos de Jesus. Hoje eu convido a todos para iniciar o nosso sábado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir sobre a passagem Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Meus queridos amigos, hoje nós veremos a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das informações que essa obra maravilhosa nos concede sobre essa diferença de mundos superiores e mundos inferiores. E vale a pena ressaltar aqui, vale a pena lembrarmos que falar, que qualificar o mundo como superior ou inferior é uma qualificação relativa, jamais é absoluta, porque nós sempre precisaremos tomar como comparação um outro mundo para dizer se aquele é superior ou inferior, por isso é relativo. Exemplo, a Terra, comparada a outros mundos, ela pode ser um mundo menos avançado, ou seja, um mundo que não é superior ainda. Porém, comparada ao mundo primitivista ainda, onde a matéria é ainda muito mais densa do que aqui, ela pode ser considerada um planeta, então, mais avançado que este, primitivista. Por isso, tem essa diferenciação que não é uma classificação absoluta, mas sim relativa. Bom, isso é importante a gente ter em mente, porque vai ser a partir da Terra, do nosso mundo, desse grande globo azul, que nós iremos refletir hoje sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Bom, meus queridos amigos e amigas, nós sabemos que a Terra é ainda um planeta inferior, onde o mal ainda domina, onde o mal ainda se ressalta frente ao bem. Com isso, meus queridos amigos, existem planetas, porque na casa do Pai existem muitas moradas. Existem planetas ainda mais inferiores do que a Terra. E o nosso evangelho de hoje nos diz que nestes planetas, os seres que os habitam são rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Só a força bruta faz a lei. Ou seja, meus queridos amigos, nestes mundos ainda mais inferiores do que a Terra, a força bruta é que faz a lei. Eles ainda não têm essa noção do justo e do injusto. E eles são inferiores à Terra porque, neste sentido, a Terra é mais desenvolvida tecnologicamente, moralmente em algumas questões, em algumas noções também. Por isso a Terra é mais evoluída que eles neste sentido. Mas lembremos que Deus nos ama imensuravelmente. Ele ama a todos os teus filhos, a todos. E mesmo nesses planetas ainda muito inferiores, mais do que aqui na Terra, há em cada ser que o habita o germe das boas virtudes, só que eles ainda não eclodiram. Mas tudo há no seu tempo. Lembremos que a Terra também já foi neste estado por um tempo, não foi? E ela foi progredindo com o passar dos séculos, com o passar dos tempos, ela foi progredindo, porque os mundos, eles também evoluem. Esses que hoje são mais inferiores, haverá o dia que eles também serão superiores. Todos os mundos também passam por esse processo de aperfeiçoamento.
Bom, com o propósito de chegar a ser um mundo superior. E o nosso evangelho de hoje também fala sobre os mundos superiores, superiores à Terra, onde a vida moral e a vida material são totalmente diferentes do que nós conhecemos aqui na Terra. E o nosso evangelho ainda elucida a forma humana nestes mundos superiores é mais embelezada, aperfeiçoada, sobretudo purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades e nem às doenças. Ou seja, meus queridos amigos, lá a matéria do corpo não é tão densa como a nossa aqui. Por isso, eles não necessitam passar pelas vicissitudes que nós aqui ainda temos que enfrentar como aprendizado. Continuando, a leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ou seja, de andar como nós aqui, ele desliza, por assim dizer, ou plana na atmosfera, sem outros esforços senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos. Ou seja, os corpos são mais fluídicos do que o daqui da Terra, são menos densos, então eles já conseguem planar sobre o solo, sem ter que ficar, como o Evangelho coloca aqui, se arrastando penosamente, como é o nosso caso. Bom, meus queridos amigos e amigas, nestes mundos mais superiores que a Terra, a felicidade reina em todos os corações que ali habitam. Mas vale lembrar que todos esses seres que habitam esses planetas mais evoluídos, um dia eles também passaram pela matéria grosseira que nós estamos passando neste momento. Eles precisaram passar por esse processo de aperfeiçoamento assim como nós. Porém, eles se esforçaram, tiveram um sacrifício, enfrentaram as provas, as expiações e eles alcançaram um nível de aperfeiçoamento espiritual em que foi capaz adentrar nesses mundos superiores, que a eles foi dada essa bênção da evolução, de poder viver em um mundo mais feliz do que o nosso. E o nosso evangelho também ressalta uma informação muito importante, que é a relação das pessoas, dos povos nestes mundos avançados. Ele coloca: nesses mundos felizes, as relações de povo a povo são sempre amigáveis. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. Bom, meus queridos amigos e amigas, como nesses mundos eles são mais avançados, eles já são moralmente mais aperfeiçoados do que nós, o amor ali reina. Não há espaço, meus queridos amigos, para o ódio, para o ciúme, para o rancor e para a inveja. Todos esses sentimentos baixos não habitam mais lá. Somente o amor e as boas virtudes. E um trechinho, um fragmento que eu achei muito interessante, que eu também vou ressaltar aqui do nosso evangelho, é o seguinte: o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. Hoje a nossa reflexão ela foi mais de ensino, de acolhermos esse ensino da diferença dos mundos superiores e inferiores. E como eu sempre digo, vale a pena, é essencial a leitura completa da passagem, visto que aqui são apenas alguns minutinhos de reflexão. E hoje eu escolho com muito carinho finalizar a nossa reflexão com um trechinho que vai agregar muito para toda a nossa reflexão, que é um trecho que se encontra na parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo Resumo Teórico da Motivação
das ações do homem. E ele nos diz: como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontra mais maus do que bons espíritos. Por isso, aqui vemos tantas perversidades. Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois desta estada e para merecer e repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina sem oposição e onde não lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de exílio. Bom, meus amados irmãos em Jesus, levemos o ensino da passagem de hoje como uma sementinha de esperança, de bom ânimo e de motivação para trabalharmos o nosso interior, que é algo que Jesus sempre nos convida a trabalhar e modificar o nosso íntimo para o bem, para que assim possamos alçar voos nos planetas, nos mundos mais elevados. Vamos buscar, através do esforço, do trabalho e também do sacrifício, edificar a pureza em nosso coração para termos a bênção do Pai de adentrar no mundo mais feliz do que o nosso, com a vontade de Deus sempre. Tenham todos um excelente sábado. Nos encontramos aqui amanhã, neste mesmo horário, para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja.